Salve pessoal, especialmente a turmas do EJA da sexta etapa da Unidade Escolar Afonso Mafrense, do município de Altos. Hoje iremos o que? Dar continuidade à correção da sexta atividade avaliativa. Então na aula passada discutimos sobre o conceito de hidrosfera, a importância da água para o nosso planeta, sobre a origem da água e as formas de utilização da mesma pela humanidade. A quarta questão é a distribuição de água pelo mundo. E agora iremos tratar nesta aula o termo e o conceito de bacia hidrográfica. O conceito de bacia hidrográfica ele está relacionado justamente à dinâmica das águas doces continentais. Então, se relacionando também, claro, com as águas oceânicas, mas esse abastecimento das águas oceânicas se dá por meio da evaporação das águas oceânicas que vão se deslocar por meio das massas de ar até o nosso continente, promovendo as chuvas ou a precipitação. Então o termo, conceito, bacia hidrográfica está relacionado ao quê? A uma área que é calculada em quilômetros quadrados, abrangendo vários quilômetros da superfície terrestre de uma área continental. Eu posso citar o exemplo da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Então essa água, essa drenagem que abastece toda parte do Nordeste, melhor dizendo, abastece o Piauí, abastece o Maranhão. Então podemos dizer que é uma área de quilometragem tão grande que vai drenando essas áreas aí. Então podemos dizer que a bacia hidrográfica é a área de drenagem de um rio principal e os seus afluentes. Então é a porção do espaço em que as águas das chuvas das montanhas subterrâneas e de outros rios escoem em direção a um determinado curso de água abastecendo. Então sempre vai ter a nascente, à medida que o rio ele vai seguindo seu curso, vamos relembrar, alto curso, médio curso e baixo curso. Então ele vai sendo abastecido por lençóis subterrâneos, lençóis freáticos, outras nascentes, rios secundários e rios terciários. Então essa parte aí da área de drenagem e de seus afluentes é chamada de bacia hidrográfica. Observe o seguinte, nesse esquema. A área de drenagem composta por um rio principal e seus afluentes. É alimentada pela água das chuvas. Nesse esquema que ele colocou montanhas, né? No caso do Brasil são planaltos, mas existem montanhas também em outros países. E águas subterrâneas que escoam para o curso d'água, que vai do alto até chegar no seu escoamento e no seu término. Então as bacias hidrográficas são separadas pelos divisores de água, como por exemplo um planalto ou uma montanha. E esse escoamento da água é favorecido pelo relevo da área da bacia hidrográfica. Assim os desníveis da superfície dão a direção para a água. É aquele fator da força gravitacional. Então a água ela sempre vai correr das áreas mais altas, claro, para as áreas mais baixas. Ela vai seguindo o seu curso. Aí a bacia pode ser classificada de acordo com sua grandeza e suas ordens, de primeira, segunda ou terceira grandeza, classificando em rio principal, rio secundário ou rio terciário. Então o rio principal é aquele que possui o maior poder de drenagem e vai sendo alimentado pelos outros rios. Então todo rio possui a sua bacia. Quando ele deságua em outro rio, forma-se uma bacia hidrográfica maior. E as bacias hidrográficas maiores, que vão se agrupando com as bacias menores, vão formando essa rede hidrográfica. Então essa rede hidrográfica, relembrando, essa bacia hidrográfica, ela não é simplesmente estabelecida por pouca quilometragem. Ela varia de vários quilômetros. Então é extenso, o rio vai percorrendo até seguir seu curso final. Ou ele pode desaguar dentro do continente, ou ele pode desaguar dentro do oceano. Nunca se esqueçam desse fator aí. Observe aqui, nessa imagem, como está sendo representado aqui. Observe, o rio principal e tem seus afluentes. Então tem o rio de primeira ordem, rio de segunda ordem, rio de terceira ordem. Então o rio principal sempre vai ser o rio de maior evidência nessa área de bacia hidrográfica, ou seja, ele vai ser o maior. Vou dar uma ajustagem aqui, pronto.
Então vamos dar continuidade. Então, pessoal, ó, a bacia hidrográfica, novamente, é o que? É o que separa uma bacia hidrográfica, né, e de seus divisores de água. Eles são o que? Como uma espécie de fronteira. Vamos relembrar as fronteiras, em que um lado, a água, ela vai escoar em direção a um rio e de outro escoa em direção a outro rio. Então vai ficar uns braços ou da margem esquerda do rio principal ou da margem direita desse rio principal. Aí, como já falei também, o que separa essa bacia hidrográfica de outros divisores de água são o que? São o relevo, algum obstáculo natural, planaltos, planícies, e assim ela vai se implementando. Então as bacias hidrográficas, ela nada mais é do que o conjunto de um rio principal formado pelos seus afluentes. Lembrando que esses afluentes são os rios de primeira, segunda e terceira grandeza ou de terceira ordem. Deu para compreender essa parte aí, né? Novamente, eu vou voltar aqui para o esquema, para fechar essa parte aqui desse esquema aqui. Evidenciando, ó, o rio principal e os afluentes. Olhem bem. Então, pode-se notar aqui, ó, que nesse esquema, a bacia de número 3 é de terceira o quê? É de terceira ordem, ó. De número 3 é de terceira ordem. A de número 2 é de segunda ordem. E possui o rio principal. Deu para entender essa parte aí, né? Formando essa rede hidrográfica que varia em quilometragem. Então pega uma área extensa de vários quilômetros quadrados. Então essa bacia hidrográfica ela costuma coletar toda a água superficial ou subterrânea, por onde ela vai passando. Em direção ao leito desse curso da água, vai seguindo, entendeu? E é impressionante que sempre o alto curso, onde possui uma quantidade menor de cidades, a poluição ela é bem menor. E onde durante o médio e o baixo curso, como é o exemplo aqui do rio Parnaíba, o índice de poluição e de impacto ambiental desse rio é bem maior. Então é importante trabalharmos também a questão da conservação dessas bacias hidrográficas. Por quê? Se um determinado rio ou uma determinada nascente, um determinado leito sofrer impacto ambiental, vai interferir negativamente na condição saudável desse rio. Então ele vai se tornar um rio ou uma bacia hidrográfica completamente degradada, podendo até desaparecer ou diminuir seu volume de água. Letra B, pessoal, da próxima questão. Vamos lá. Hidrografia. O que é hidrografia? Hidrografia estuda a distribuição das águas pelo planeta Terra, a formação dos lagos, dos rios, oceanos e marés, além de analisar as formas de uso destes elementos pelos seres humanos. A hidrografia também é um ramo da geografia física dentro da geografia. Não confundir, pessoal, tem a diferença de hidrologia para hidrografia. Hidrografia é um estudo, né? Estudo mais teórico. Claro que tem aplicabilidade, mas a hidrosfera, ó, só estuda as partes líquidas, né? É algo mais mecanizado. E aqui é algo mais teórico, mais interpretativo, mas são bem parecidos. Ambos estudam o que? As águas do nosso planeta. Entendeu? Vamos estudar as águas do nosso planeta. Então esta área da geografia física, já falei, busca compreender ainda as formações geológicas desenvolvidas a partir dos percursos dos rios, a distribuição das águas doces e a morfologia dos mares, ou seja, as águas doces e salgadas. E cerca de 70% da superfície terrestre é coberta por água, como estudamos nas questões anteriores. Então a hidrografia tornou-se o quê? Uma área relevante para desenvolver projetos de conservação dessas bacias hidrográficas e planejamento dos recursos hídricos, e também para o desenvolvimento e instalação das usinas hidrelétricas. Sabemos que são são rios de planalto, que iremos tratar mais à frente, visando a potencialidade hídrica da região, e também para a navegação nos rios de planície e o extrativismo por meio da pesca e demais atividades econômicas, como a irrigação nas margens dos rios, dentre outros. Sexta questão. Qual a importância do ciclo hidrológico? Então, pessoal, o ciclo hidrológico, também chamado de ciclo da água, é o movimento contínuo, né, das águas presentes do oceano, também dos continentes,
e na atmosfera. Então vai ter o oceano interagindo com o continente, interagindo com a atmosfera. Não é simplesmente só o ciclo da água passando pelos seus estados físico, líquido e gasoso, não. Também relata essa interação com a biosfera e com os fatores também, os elementos abióticos se relacionando entre si. Então esse movimento é alimentado pela força, novamente, da gravidade, né, e pela energia do Sol, que provoca a evaporação da água, a movimentação das águas também, o abastecimento dos lençóis subterrâneos ou aquíferos, e na atmosfera formam as nuvens, quando carregadas, provocando a precipitação ou chuva, na forma de granizo, também, neve, orvalho e etc. Como está sendo mostrado aqui neste esquema. Vamos novamente. Observe esse esquema aí que eu peguei aí do Ministério do Meio Ambiente. Vamos lá. O oceano, ele sempre vai abastecer. Vamos imaginar que durante o verão chuvoso aqui na nossa região aqui do Piauí, inicia-se as chuvas. Então, parte dessas chuvas é dimensionada pela zona de convergência intertropical, que vai aquecendo as águas oceânicas, promovendo a evaporação, e essa evaporação vai encaminhar essas massas de ar carregadas de umidade para o continente, promovendo a chuva. E parte dessa água que pertencia ao oceano, ela vai fazer parte do continente e vai contribuir para a alimentação dos lençóis subterrâneos, gerando carga hídrica, carga de água para os bolsões, nessas rochas mais porosas, que são as rochas sedimentares, e vão formando os aquíferos, os lençóis subterrâneos. E esses lençóis subterrâneos, eles vão alimentando os rios. Um deles é os rios perenes ou permanentes, que vão formando as bacias hidrográficas, ó. Aí vão alimentando outros rios, podendo também ser perene ou também ser temporário. Então, existe também a vegetação, os animais, junto com os elementos abióticos e bióticos, que contribuem para a evapotranspiração por meio das plantas e da evaporação dessas águas superficiais que são os rios, e também da dispersão, ó. No caso aqui do exemplo das geleiras, que vão alimentando. Existem rios também que são formados pelas geleiras, como é o caso do Rio Amazonas, que iremos estudar mais à frente. Então esse ciclo, ó, eles vão se relacionando, né? Esse ciclo hidrológico com o ciclo da água, ó, mudando para o estado sólido, líquido e gasoso, e fazendo esse processo aí, ó, de renovação da água. Como dizem, dificilmente iremos beber a mesma água durante a vida, porque esse processo de renovação da água, ele é constante. Então o ciclo hidrológico, ele é muito importante. Por quê? Porque, como eu citei, vamos novamente revisar. No continente, a água precipitada pode apresentar diferentes caminhos. Ela infiltra, ela percorre, né? Ela infiltra e se aloja dentro dos lençóis subterrâneos. E essa passagem é lenta no solo e nas rochas. As rochas, elas são porosas, elas vão abastecendo, formando os aquíferos, que pode também ressurgir na superfície na forma das nascentes, das fontes, ou os mineradores, né? O pessoal chama no interior de mineradouros, né? Pântanos, ou alimentar os rios e lagos. Ele também flui, a água ela também flui lentamente entre as partículas e espaços vazios dos solos e das rochas, podendo ficar armazenada por um período muito variável. Vai depender do uso, né, e da capacidade de movimentação dessa água. Então a água também ela escoa sobre a superfície, nos casos em que a chuva, né, ou a precipitação, ela se torna muito forte. Ela é maior do que a capacidade de absorção do solo. Ela também evapora, retornando à atmosfera, ou pode também retornar ao oceano, e liberam que água para a atmosfera através da transpiração. Já falei sobre essa parte aí. Então, pessoal, apesar dessas denominações, dessas águas superficiais, águas subterrâneas e água atmosférica, a realidade é que a água é só o quê? Está sempre mudando das suas condições físicas, né? Do estado, de novo, sólido, líquido e gasoso. Deu para entender essa parte aí? Então vamos continuar. Dar o ajuste aqui de novo da atividade.
Certo. Para a próxima questão, sexta questão. Qual a importância do ciclo hidrológico? Na questão anterior eu já comentei, né? O ciclo hidrológico, ele é um movimento contínuo, né, das águas, ó. Como já estamos tratando aqui essa parte, estou repetindo a questão aqui, desculpe. Então vamos para a sétima. Explique o motivo que tornará a água daqui a alguns anos um recurso escasso, provocadora de possíveis o quê? Possíveis conflitos e guerra, né? Certo. Até o início dos anos 2000 se debatia muito essa condição da água ela se tornar escassa e para o uso da população humana. O problema é que a água ela é mal distribuída, como vocês viram nas questões anteriores, na aula passada. Que a distribuição da água no planeta Terra, das águas doces, ela é reduzida. Então ela é irregular e mal distribuída pelos continentes, fazendo com que o continente sul-americano, o continente asiático, um exemplo disso é que possui a maior quantidade de água doce no planeta, abastecido principalmente nos lençóis subterrâneos. Então o consumo crescente, ó, a poluição e degradação das reservas hídricas, né, e dos recursos naturais, as mudanças climáticas e a ausência de infraestrutura básica. Então sim, pessoal, a água ela pode sofrer, mas também vai depender da inovação tecnológica. Já existe um processo de dessalinização da água, como é praticado lá em Israel, e o Brasil está tentando implementar essa tecnologia na região do sertão nordestino. E em caso de guerra, sim, os riscos de conflitos por falta de água estão crescendo devido à constante competição e má administração dos países subdesenvolvidos aos impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, vários rios secando devido ao uso demasiado, ou também da poluição, pessoal. Como citou o exemplo aqui do Colorado, Estados Unidos, no Indus, no Paquistão, o exemplo do rio Tamisa, que já foi revitalizado, mas ele foi um rio completamente degradado. O rio Tietê, em São Paulo, são exemplos dessa poluição. O que pode ocasionar não é porque a água ela vai acabar, ela não vai deixar de existir. O que vai acontecer é que ela vai se tornar imprópria para o consumo, e a distribuição da água potável ela não vai ser destinada a todos. Será privilégio de poucos países, de poucos estados. Então isso pode fazer com que ocorra a escassez hídrica. Então essa ocorrência dessa escassez em condições não naturais em qualquer parte do mundo pode ser resultante, né, de várias combinações de fatores relacionados com a degradação humana. Para se ter ideia aí. Então, diante desses sucessivos impactos ambientais da ação do homem sobre o meio natural, a disponibilidade da água ela encontra-se cada vez mais reduzida em várias partes do mundo. Vamos imaginar que a floresta amazônica ela desapareça, ou seja, dizimada pelo desmatamento, queimada, ou seja, pelo impacto ambiental do homem. Vai interferir e vai reduzir drasticamente as chuvas no Brasil ou no continente sul-americano. Por quê? Porque a floresta, por ser equatorial úmida, ela vai diminuir muito a condição de precipitação de chuvas nessa região. Então a floresta ela é muito importante aí, como citei o exemplo aí. O primeiro, vou citar alguns fatores. O primeiro é o consumo crescente. Então o consumo de água no mundo ele vem aumentando cada vez mais em prol das atividades industriais e do uso do homem. A população também ela vai aumentando, então a demanda pelo uso de água ela acontece. Embora a água tenha uma capacidade de renovação, como já falei, cíclica, o aumento do consumo pode ser maior. Então vai ser aquele velho processo, né? A reposição ou processo de renovação dessa água ela vai demorar por causa da poluição, gerando escassez. Entendeu? O pessoal chama esse processo aí, que a água ela não consegue renovar a sua potabilidade, né? A sua condição de uso é chamado de estresse hídrico. Entendeu? De novo, crescimento populacional é um dos fatores. O desenvolvimento econômico das multinacionais ou exigência de buscar produtos cada vez mais tecnológicos. E o salto e o desenvolvimento dos países em evidência, né, que estão se desenvolvendo, os países emergentes, que eles também querem
ingressar nessa nova DIT aí, nesse novo desenvolvimento econômico. Então eles sempre vão utilizando a água em grande demasia, gerando impacto. E a poluição, pessoal, é a degradação das reservas hídricas, ou seja, dos lençóis subterrâneos. Então, por meio da mineração, por meio do esgoto, né, o destino desse esgoto sanitário, vão cada vez mais poluindo os mananciais que poderiam ser utilizados daqui a alguns anos, como é o caso dos lençóis subterrâneos ou aquíferos, entendeu? Outro exemplo é a degradação dos recursos naturais. Eu já citei o exemplo da floresta, né? Estou só revisando e reforçando aqui. E por último, que minha opinião própria, eu não acredito tanto, as mudanças climáticas, que é algo natural, que acontece. Se acontecer um período de seca, né? Como citei, embora não seja um consenso na comunidade científica, nem todo mundo concorda, as temperaturas elas estão aumentando e o processo de evaporação da água e da redução ela se torna muito grande, fazendo com que a água no seu estado de abastecimento líquido ou nos polos, né, por meio das geleiras, elas fiquem cada vez menor, se tornando um problema crônico, principalmente para os países que não possuem esse recurso bem distribuído, entendeu? Então é muito, pessoal, é muito comum causar um terrorismo pela falta d'água, mas é um processo que vai demorar ainda muito tempo, vai depender da boa vontade do ser humano para fazer com que isso não aconteça. Então, as pesquisas científicas, a tecnologia, tudo vai evoluindo de maneira gradativa. Então, vai depender dos estudos e aperfeiçoamento do ser humano trabalhando por meio da sustentabilidade. E vamos dizer que é um tema bastante polêmico. Tranquilo? E tem vários fatores aí que eu não vou citar tanto, né? Como a água ela pode causar aí prejuízo. Até guerras aí pode provocar. Então, respondendo a questão, a número 7, né? Faz parte. Próxima questão, a 8ª. Certo. Isso aqui, pessoal, é a caracterização da bacia hidrográfica. Ó. O que é a nascente? Então, a nascente é o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso d'água. O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. Exemplo do rio Parnaíba. Nasce no sul, né, na Chapada das Mangabeiras, numa região de planalto, e vai correndo ó, do alto para o médio até chegar no baixo curso, desaguando no Oceano Atlântico. Letra B, afluente. É o curso d'água que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio principal. Ó. Meandro. Meandro, pessoal, é o caminho tortuoso do curso d'água, ou seja, é a curvatura de um rio. Já vimos isso nas aulas anteriores, né? Foz ou embocadura é o local onde ocorre a corrente de água, né? Ocorre a corrente, onde o rio ele deságua. Ele pode desaguar em outro rio, ele pode desaguar em um lago, ele pode desaguar em um lençol subterrâneo. É muito comum em alguns países um rio desaparecer dentro do continente, mas não, ele não desaparece assim do ponto de vista literal. Ele vai alimentar um lençol subterrâneo. Ele também pode desaguar num oceano, como é o caso do rio Parnaíba no Oceano Atlântico. Delta. O delta é a foz de um rio onde ele vai desaguar, formando o quê? Vários canais ou braços de um leito, como é o caso do rio Parnaíba ou rio Nilo. Ó. Ele não deságua em um único canal, como é o caso do estuário, né? Ele deságua em vários canais, formando ilhas ilhas fluviais, até desaguar no oceano. O rio Nilo também é outro exemplo, e o caso do nosso rio Parnaíba, né? O exemplo aqui, ó, o rio Parnaíba no Brasil, o rio Nilo no Egito. E o rio Mississippi também, se eu não me engano. Depois pesquisam, para ter certeza, meu rio Mississippi nos Estados Unidos, né? Letra F. Vazão corresponde à taxa de escoamento ou quantidade de material transportado através de conduto livre ou forçado por unidade de tempo. Ou seja, a vazão é aquele escoamento, é aquele processo natural que o rio ele vai correndo. Então deixa o rio correr, né?
Só que, claro, essa vazão ela pode, durante o período chuvoso, durante as enchentes, se tornar mais forte. E durante o período de estiagem, período seco, se tornar mais lento, mais devagar. Então, no alto curso, a vazão ela é mais forte, formando aqueles trechos de corredeira. Durante o médio curso, a vazão ela é moderada. Então, as águas elas vão ter essa vazão, essa corredeira reduzida. E quando chega próximo do oceano, como é o caso do Rio Parnaíba, ela perde força. Ela não é tão forte como se imagina. Então, a vazão é isso. Estuário, ó, diferente do delta, nada mais é do que o rio ele correndo em apenas um canal, né? É aquele que o curso da água deságua por meio de um único canal, não havendo nenhuma outra ramificação, ou seja, a ligação é direta com o local onde ele vai se desaguar, entendeu? É muito comum não existir depósitos de acumulação de sedimentos. O Rio Congo na África, o Rio São Francisco aqui no Brasil, o Rio Amazonas aqui no Brasil são exemplos de rios que de forma de estuário, tranquilo? Aí o exemplo aqui do rio, né? Novamente para vocês, a nascente, geralmente na parte mais elevada, chamada de alto curso. Aqui novamente o processo de erosão é maior do que o de acumulação de sedimentos. Então o curso d'água, a vazão é mais forte. Aí ele vai recebendo os afluentes, que são os rios primários, secundários, terciários, lagoas, lençóis subterrâneos, etc. Até desaguar no seu destino final, em forma de foz ou em forma de delta. A fonte aí do Brasil Escola que eu estou passando para vocês. Nona questão, né? O que são rios de planalto, pessoal? O rio de planalto é aquele trecho do rio em que ele passa por meio dos planaltos. Em outros países tem também montanhas, mas na nossa realidade aqui no Brasil são rios de planaltos. Então são rios que costumam apresentar-se em áreas de relevo mais acentuado, aquele esquema que eu mostrei para vocês, nesse trecho aqui o rio é de planalto. Possui um fluxo de água mais forte em razão desses acidentes geográficos aqui. Aqui é onde se costuma, nesse trecho aqui de rio de planalto, é onde se costuma instalar as usinas hidrelétricas para a produção da eletricidade, que abastece as cidades. O Brasil utiliza muito dessas usinas. Rio de planície. O rio de planície é esse trecho aqui, esse trecho onde é marcado pelo relevo da planície, plano, ou por meio de alguma depressão, como é o caso da depressão sertaneja, né? O Rio São Francisco ele passa naquele trecho, ele é rio de planície, que favorece a navegação, claro. Também o Rio Amazonas, também é um rio de planície, na maior parte do seu trecho. Então são rios que são planos. Consequência, diferente dos rios de planalto, a força das correntezas não é tão forte, só que é bastante extenso, marcando o rio de planície, né? Utilizado para navegação, entendeu? Porque não há desníveis para provocar um acidente, favorece a navegação aí, entendeu? E aqui também possui várias cargas de materiais orgânicos e de sedimentos. E aqui nos rios de planalto o processo de filtragem é bem maior. Por quê? E decomposição também das rochas, aqui é muito forte. É onde o pessoal gosta de praticar o esporte lá das corredeiras, né? De canoagem. Nival. Recebe suas cheias do degelo, né? Que acontece nas suas proximidades. O exemplo de um rio de Nival formado é o rio Amazonas, que ele nasce lá do degelo da neve, né? Ou do gelo lá na parte superior, no topo da cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. E vai desaguando e vai ganhando curso até chegar aqui no Brasil, recebendo vários afluentes. Então, Nival é um rio que seu regime e seu tipo, ele é do derretimento do gelo, principalmente de uma montanha. E nas zonas polares, nas áreas em que acontece um verão mais quente. Rio pluvial, letra D, pluvial e fluvial. Acabei errando aqui, corrigi. Fluvial. As águas fluviais são aquelas que são basicamente da água dos rios. E as águas pluviais são aquelas resultantes da precipitação, resultante das
das chuvas. E o rio misto, pessoal, é essa mistura em que o rio ele pode ser fluvial, ele pode ser pluvial, ele pode ser nival, pluvial, entendeu? E também ele pode ser o que? Rio de planalto e rio de planície, como o caso do São Francisco, o caso do rio Parnaíba. Alguns trechos eles são de planalto e outros trechos eles são de planície. 10ª questão. Conta agora a drenagem dos rios, o que significa exorreca, ó, e endorreca. Uma dica: exo, externo, né, fora, drenagem, e endorreca, dentro, né, interno, dentro do continente, ó, e aqui fora do continente, ou seja, aqui no oceano e aqui dentro do continente. Então exorreca é quando o rio ele nasce no interior do continente e ele deságua no oceano, é o caso do exorreico, ó. O rio Parnaíba, por exemplo, ele é exorreico. O rio Amazonas, ele é exorreico. São Francisco, ele é exorreico. O rio Poti não. O rio Poti ele é endorreico. É quando o rio não atinge o mar, não atinge o oceano, o mar, desembocando em um lago, por exemplo, ou num aquífero, como está sendo citado aqui na questão, ó. São rios endorreicos, que é o tipo de drenagem. Exemplo aqui, ó, do rio que deságua em rios e outro endorreico. Exorreico, tem os casos que não é muito comum, que é atípico, que é arreico, os rios que tem toda a sua água infiltrada pelo solo, ó, ou evaporada. É aqueles rios que nascem por meio da chuva e que durante o período de chuva ele existe. Aí quando chega o período da estiagem, que para de chover ele desaparece, ou pela evaporação ou pela infiltração em um lençol subterrâneo. 11ª questão. Conta agora a periodicidade e duração, e o tempo de duração de um rio, né? Eles podem ser o que, ó? Eles podem ser perenes ou permanentes. Eles podem ser intermitentes ou temporários. Ou ele pode ser efêmeros, mas os mais cobrados nas provas são os rios permanentes ou perenes e os rios intermitentes. Os rios perenes, como é o caso do Parnaíba, do São Francisco, do Amazonas, eles são rios que contêm a água durante todo o tempo, durante o ano inteiro. Não importa se ele vai perder a sua vazão, ele vai diminuir sua vazão por meio da estiagem, diminuir o curso. Existindo água, ele é considerado um rio perene. Aí quando ocorre as chuvas e as precipitações, no período mais chuvoso, eles ganham a vazão e aumentam seu volume de água. É interessante que, ó, nessa condição de rio perene, durante a estiagem, o lençol subterrâneo, para estiagem, o rio ele vai ser alimentado pelo lençol subterrâneo. E durante o período de chuva, é o rio que vai alimentar o lençol. É o contrário. Durante a seca, né, o estiagem, melhor dizendo, o lençol subterrâneo alimenta o rio. E durante o período chuvoso, é o rio que vai alimentar o lençol subterrâneo. E os rios intermitentes e temporários são rios por onde escorre água por ocasião da estação chuvosa. Eles só vão existir durante o período de chuva. Porém, no período de estiagem, esses rios desaparecem. Os rios intermitentes também são chamados de temporários em alguns trechos. Mas, claro, eles são alimentados pelo escoamento superficial de outros rios, de outro lago, de outros locais. E também alguns colocam a classificação daqueles rios efêmeros, né? Que também eu posso colocar como rio também temporário. Então, essa é a classificação das drenagens. Também eles classificam os rios como efluentes, que está quase entrando em desuso esse termo aí, e influentes. Os rios efluentes são aqueles rios que vão receber a alimentação do subsolo e aumentam a evasão dos rios durante a sua jusante. São características de regiões úmidas, como é o caso do rio Amazonas. Eles recebem a alimentação dos lençóis subterrâneos, dos aquíferos. E os influentes são aqueles que vão perder a água para o subsolo, na infiltração, né? Ou seja, efluentes recebem a água do subsolo e os rios influentes, eles perdem água. O caso dos influentes, além de perder água pela infiltração no subsolo para os lençóis subterrâneos, eles também vão perder por meio da evaporação, diminuindo a sua vazão, né? Alguns deles chegam até secar no tempo mais seco. É comum na região do semiárido aqui do Nordeste.
Ficou clara essa parte aí? Então vamos dar continuidade. Ó, lagos, pessoal. 12ª questão, que são lagos. Tem muita diferença de lagos para lagoas, né? A diferença é o seguinte. Os lagos eles são formados, ó, memorize, por meio de uma estrutura geológica, pessoal. Por meio de uma área onde existia o quê? Um vulcão extinto, onde existe uma depressão, onde existe uma rachadura. Então os lagos eles são o quê? Eles são também considerados permanentes, dificilmente eles vão secar, e eles podem ter sua origem de várias formas, ó. Nascente própria, água da chuva, água salgada e mares antigos, de rios e derretimentos de geleiras. Mas o que vai caracterizar os lagos, anotem, esqueci de colocar, é o acidente geográfico, viu? Um acidente geográfico. E a lagoa não, pessoal, a lagoa não é caracterizada por esses acidentes geográficos, não. A lagoa simplesmente é uma extensão de um lençol subterrâneo ou de um rio que fica acumulado na área mais baixa. A diferença é o tamanho. Aí podemos classificar como lagos artificiais, que é o homem que promoveu a sua origem, a construção da usina hidrelétrica, como é o caso do lago lá de Sobradinho, na Bahia. Não existia aquele lago, ele só passou a existir por meio da construção da usina hidrelétrica lá. E tem os naturais, que é aqueles formados pelos acidentes geográficos. Ficou clara essa parte? 12ª, né? Certo. E deixei uma questão lá na frente perdida, é a 16. O que seriam os aquíferos ou águas subterrâneas? Como são formados? Pessoal, esses aquíferos, ó, lembrem-se do conceito de bacia hidrográfica. Não é superficial a bacia hidrográfica, não é continental. Os aquíferos é a mesma coisa, só que ele está alojado no subsolo, nos lençóis subterrâneos. E esses lençóis subterrâneos é a mesma regra de classificação das bacias hidrográficas. É uma área de quilometragem, vários quilômetros, drenando uma determinada área. Então são formados pelo excedente das águas de chuvas, que percorre camadas abaixo da superfície de solo e preenche os espaços vazios entre as rochas. É comum em estrutura geológica ou geomorfológica de bacias sedimentares, que já vou explicar para vocês. Ó, a bacia sedimentar aqui, né, da planície amazônica, e no caso ó, da região central, estrutura também de bacia sedimentar aqui no sul, né? Os principais quais são? O aquífero Guarani e o aquífero Alté do Chão, aqui no Brasil, são os mais conhecidos. Então essas formações geológicas, ó, permeáveis, significa que infiltra e acumula água. Então são classificados em 3 tipos: fraturado, poroso e kárstico. Dessa forma, os aquíferos são uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva, e funciona como uma espécie de caixa d'água, né, que alimentam os rios. Então é interessante o seguinte, ó, que o volume de água, volumes de metros cúbicos desses aquíferos, eles são 10 vezes maior do que o volume dos rios. É interessante colocar esse dado aí. Então existe muito mais água potável no subsolo nesses aquíferos do que na superfície, ó, por meio dos rios. É meio difícil de acreditar, mas é verdade, pessoal. Esse aspecto aí, ele faz parte, viu? Então, no Brasil, os aquíferos, né, eles contribuem para que boa parte dos rios brasileiros se tornem perenes. Se não fossem os aquíferos e esses lençóis subterrâneos, o que aconteceria? Eles se tornariam temporários, eles se tornariam perenes. Eles desapareceriam até do nosso país, fazendo com que causasse uma estiagem muito grande. Então é interessante notar esse aspecto aí, porque eles são muito abundantes e compõem uma parcela significante de água potável que dá para abastecer o nosso país por centenas de gerações, entendeu? Tanto do ponto de vista do uso humano, da agricultura, da indústria e etc. Então a água, ela é muito importante. Como a Agência Nacional das Águas, a ANA, né, ela coloca: é importante elaborar estudos, projetos de planejamento visando a sustentabilidade e a preservação
desses aquíferos, desses recursos hídricos do nosso país, né? Por quê? Podemos, como eu coloquei na questão anterior, podemos ser alvo de guerra futuramente aí de alguns países que buscam esse recurso, né? Esse recurso natural precioso que nós possuímos. Mas com fé em Deus, eles vão descobrir uma nova tecnologia aí para dessalinizar a água. Isso vai se tornar comum em todo o país e teremos águas abundantes aí para abastecer a humanidade, viu? Então é justamente isso, para facilitar esse processo aí. Então, pessoal, por enquanto é só isso. Iremos agora, na outra aula, corrigir a parte que trata sobre as águas oceânicas, ó. E por último, um outro vídeo à parte que eu vou elaborar para vocês, que trata o que? Da última questão, né? Que trata sobre os impactos ambientais relacionados à água. Aí eu esquecendo, ó, de mostrar para vocês, né? Aqui, deixa eu ver se dá para visualizar na atividade. Dá. Ó, a localização desses lençóis, desses aquíferos no Brasil, ó. O Nordeste possui vários, ó. O problema da seca do nosso sertão nordestino é porque a população não tem acesso a esses lençóis subterrâneos. Se tivesse, a seca com certeza ela não seria tão agravante. Então é falta de vontade dos governantes, ó, e dos órgãos públicos para resolver esse problema. A região Centro-Sul também possui muito. A região aqui pantaneira também possui. A região aqui do norte do Brasil, ou seja, somos privilegiados nessa condição da água em nosso planeta. Então até a próxima aula, pessoal. Continue os estudos, firmes e fortes. Fui.